Meus amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Venho eu neste momento trazer uma palavra de reflexão para o teu coração, uma palavra que fala muito ao meu coração, uma palavra que alegra muito a minha alma. Ela está no texto de Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, a qual nos diz assim a palavra: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achou-se ali a mãe de Jesus, e também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Eis que estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma tinha 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, bem que os serventes o sabiam, da onde viera a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos registrar, irmão, que Jesus, juntamente com os seus discípulos e juntamente com a sua mãe Maria, eles vão até um casamento, eles são convidados. A Bíblia não registra, a Bíblia não diz, irmãos, que se era parente de Jesus, se era parente de Maria, se era alguém que era chegado, se era algum familiar, mas entendemos por ser um casamento, por ser uma cerimônia íntima, tinha algum relacionamento, possa ser que seja algum parente ou algum vizinho, alguém que conhecia. E a Bíblia nos registra que Jesus e Maria e os discípulos foram a esse casamento. Vemos ali também que Jesus ele não era antissocial. Jesus ele estava no meio da sociedade, participava de coisas que estavam dentro da sociedade da época, do povo da época. Ao chegar no casamento, a festa estava agradável, a festa estava conforme o costume dos judeus, a festa estava alegre, tudo estava indo bem, tudo estava indo normal. Eu creio que em um certo ponto da festa, Maria, como toda mulher, irmão, ela é sempre observadora. Maria começa a observar, creio eu, que ela começa a observar um grupinho preocupado, um grupinho gesticulando, alguém falando alguma coisa, e ela percebe que está sendo perto dos donos da festa. Quando ela vê e percebe o que está acontecendo, ela ouve-se falar que acabou-se o vinho. E para nós, irmãos, quando acaba-se a bebida, para nós, quando acaba o refrigerante, quando acaba a comida dentro das nossas festas, o que nós entendemos é que a festa acabou, é que encerrou, já está no momento de acabar com a festa, de dispensar os convidados e assim acabar com todo aquele acontecimento. Só que para os judeus, irmão, uma cerimônia é totalmente diferente da nossa cultura. A cultura dos judeus, dentro das suas cerimônias, tem um significado muito maior do que o nosso. O nosso, nós sabemos que uma cerimônia é apenas uma festa de comemoração. Para os judeus, uma cerimônia é uma festa daquilo que vai ser e daquilo que está sendo e daquilo que será. Para eles, o acabar do vinho dentro da festa de casamento simbolizava que aquele casamento não ia durar muito.
simbolizava que aquele casamento não ia ser feliz, simbolizava que a alegria daquele casamento, em um certo momento, em um certo ano, em um certo período daquele casal, iria se acabar. E o casamento não ia acabar bem, mas ia acabar como acabou a festa, acabando aquilo que era símbolo de alegria. Porque o vinho aqui, nós não estamos falando apenas de bebida, mas nós estamos falando daquilo que é símbolo de alegria. Biblicamente, vinho simboliza alegria, porque o vinho alegrava o coração daqueles que usava. O vinho daquela época não era igual ao nosso, era um vinho diferente, ao ponto que você vai perceber que o mestre Sala estava dentro do casamento para provar os vinhos, porque os sacerdotes muitas das vezes acompanhavam algumas festas para que o vinho não venha a ser totalmente aquele vinho que viesse embebedar todos os convidados, mas era usado água, era usado algumas coisas para que o vinho ele não tivesse um teor de álcool muito alto. Então o vinho acabou, Maria percebe. E Maria, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, sabendo que Jesus ele tinha o poder de intervir na situação, o poder de fazer alguma coisa acontecer, o poder de fazer um milagre, porque ela conhecera de todos que ali estavam, até os discípulos, Maria era quem conhecia mais a Jesus, por carregar Jesus dentro do seu ventre, por saber que a obra do Espírito Santo fora manifesta na sua vida. Ela sabia que a sua gravidez foi debaixo de um milagre, de uma revelação profunda do próprio Deus. Ela sabia porque o anjo a declarou que estava acontecendo. Então ela conhecia muito bem a Jesus. Então, para ver a festa não acabar como uma tragédia, para ver aquele casamento não ter uma perspectiva de acabamento, de tristeza, de angústia, ela vai até Jesus e ela diz: Jesus, acabou-se o vinho. Aí Jesus vira para ela, olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não estava desprezando a Maria. Jesus ele não estava humilhando a Maria, porque até o termo mulher dentro de Israel significa mulher honrada. Aqui no nosso âmbito natural, no nosso âmbito, na nossa sociedade, mulher possa até ser uma palavra pesada. Mas dentro de Israel, mulher significa mulher honrada, mulher respeitada. Jesus não desrespeitou, mas Jesus perguntou: o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Jesus sabia que o momento não era aquele, porque a missão de Jesus, irmão, não veio para transformar em vinho. Jesus ele não veio para transformar, irmão, a água no vinho. Jesus não veio apenas para dar comida. Jesus não veio apenas para... Jesus ele veio para transformar a vida do ser humano, irmão. O propósito deste milagre é Jesus mostrar e nos revelar o que ele vier a fazer. Ele aproveitou um momento para ajudar naquele casamento, para abençoar aquele casamento, mas ele mostra dentro desta revelação, dentro deste milagre, que ele veio transformar a vida do ser humano. Ele veio transformar o caráter do ser humano. Nós vemos que quando Jesus ele manda trazer água, eu entendo, compreendo que água está falando do homem natural, porque a água é natural, a água ela vem da terra, a água ela brota da nascente, e quando vem da nascente ela vem uma água pura, uma água cristalina, uma água sem impureza. Assim é o ser humano, irmão, assim é a nossa vida. Nós não nascemos, irmão, impuro, nós nascemos na pureza da vida. Toda criança ela nasce na pureza. Eu vejo muitas pessoas dizer que criança não tem pecado. É mentira, a criança ela tem pecado. O próprio Davi ele escreveu no Salmo que a mãe dele concebeu ele no pecado, ele já nasceu no pecado. Nós temos o pecado porque a Bíblia vai dizer que todos os pecados destituídos estão da glória do Senhor. Porém, irmão, a criança ela está em um período chamado período da inocência. É o período pela qual ela não sabe o que é certo, o que é errado. Então Jesus ele disse: deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino do céu. Porque está dentro desse período, o período da inocência, o período da pureza, o período que não tem, irmão, contaminação, irmão, pelo pecado da consciência. Então ela está dentro desse período. Quando Jesus manda trazer a água, ele estava trazendo o homem natural, o homem, irmão, na sua natureza. Porém, irmão,
Sabemos que o período da inocência, ele vai até um certo ponto, ele vai até uma certa idade, e quando nós passamos do período da inocência, chegamos no período da consciência. O que é o período da consciência? É quando eu começo a entender o que é certo e o que é errado, é onde eu começo a entender o que eu posso e o que eu não posso. Então a criança, ela sai desse período de inocência, ela entra no período da consciência, já sabendo o que é certo e o que é errado. E a água, irmão, quando ela sai da sua nascente, ela está na sua pureza, ela está, irmão, pura, ela está sem impureza, ela está sem bactérias, ela está sem aquilo que contamina ela. Mas se você pegar um copo, colocar água pura, água potável, e colocar esta água no tempo e deixar por algum tempo dentro deste ambiente, você vai perceber que depois de algumas horas, depois de alguns dias, esta água, ela vai ser modificada pelo tempo, ela vai ser modificada pelo ambiente que ela está, irmão. O ambiente modifica, o ambiente, irmão, traz, irmão, aquela água, algumas coisas que vão modificar totalmente a sua estrutura. Então, como água, quando nós saímos do período da inocência, da pureza, nós entramos no período da consciência. E este período da consciência, ele traz muita coisa sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Ele vem para modificar totalmente a nossa existência, o nosso caráter, a nossa personalidade. A água deixada num ambiente por algum tempo, ela perde toda a sua característica. Você vai perceber, pode fazer isso na sua casa, que a água no ambiente, ela vai perdendo a sua característica, ela vai amarelando, ela vai perdendo a sua cor, porque a água é incolor, mas dentro de um ambiente, dentro de uma situação, ela começa a ficar amarelada, ela começa a ter cheiro desagradável, ela começa a ter gosto amargo. Assim é a nossa vida, irmão, quando nós estamos no período da consciência, nós começamos a receber tanta coisa na nossa vida de boa, tanta coisa que não presta, tanta coisa ruim, irmão, que a nossa vida é transformada, irmão, e muitas das vezes vem coisa mais ruim, vem mais coisa ruim do que coisa boa, vem coisas que muitas das vezes nos levam a piorar do que a melhorar, irmão, e assim acontece na nossa vida. Então Jesus manda pegar aquela água, e as talhas servia para a purificação, as talhas de pedra que lhe estava servia para a purificação dos judeus, e Jesus manda pegar aquela água que não está totalmente pura, uma água que está cheia de algumas coisas que poderiam danificar, irmão, ou trazer prejuízo à saúde de alguém. Então ele manda pegar a água e passar pelas talhas, porque eu entendo por esta revelação, irmão, que na transformação que Jesus ele faz sobre a nossa vida, foi necessário passar a água. Jesus poderia dizer, irmão, pega a água, coloca dentro do recipiente, leva, porque já está transformada. Não, mas ele nos mostra que ele pegou as talhas de pedra. Por quê? Porque pedra, irmão, simboliza a palavra. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. A pedra significa palavra, palavra significa verbo, e João disse, eis que o verbo se encarnou e habitou entre nós. Jesus é o verbo vivo, a palavra viva, irmão. Então ele passou a água pelas pedras, significando que nós temos que passar pela palavra do Senhor. Quando nós passamos pela palavra do Senhor, ela modifica o nosso caráter, ela modifica a nossa personalidade, ela modifica o nosso testemunho, ela modifica a nossa casa. A palavra tem o poder de modificar para melhor, a palavra tem o poder de transformar, irmão. Só esta palavra transforma um homem, só a palavra de Jesus pode transformar um homem pecador em um homem que não peca mais, um homem que não tem pecado no sentido, irmão, de fazer atrocidade, de fazer maldade para com o ser humano. Só a palavra de Deus tem o poder de converter, irmão, uma pessoa que está condenada a ser uma pessoa assim, que possa viver no meio da sociedade. A palavra tem este poder. Quando nós passamos pela palavra, ela transforma a nossa vida, ela nos faz entender, compreender, porque a palavra, irmão, uma vez se encontrando com a palavra, não tem como não ser modificado, transformado.
transformado. A palavra de Deus transforma o homem, a palavra de Deus transforma o caráter, a palavra de Deus transforma a personalidade, porque pela palavra nós sabemos o que é bom e o que é ruim, pela palavra conhecemos o que é certo e o que é errado. Então, quando a água passou pelas talhas, pela palavra, ela foi transformada, irmão. Aquela água, irmão, que estava cheia de impureza, aquela água, irmão, que poderia ter uma cor amarelada ou um gosto que não fosse muito agradável pelo ambiente que ela estava, passando pelas talhas, ela é purificada, passando pela palavra, ela é purificada. Quando a nossa vida, que muitas das vezes, irmão, pelo ambiente que nós vivemos, se torna uma vida amarga, uma vida, irmão, que tem um cheiro desagradável, porque o pecado, ele cheira mal. A Bíblia nos ensina e entendemos que o pecado é como um câncer, irmão, e o câncer, ele vai corroendo, ele vai comendo a pessoa, apodrecendo a pessoa, e você percebe que o câncer, ele traz um cheiro desagradável, porque vai consumindo a carne da pessoa. Assim é o pecado, irmão, mas quando nós passamos pela palavra, ela transforma a nossa vida, irmão. Ela modifica o nosso caráter, a nossa personalidade. Então Jesus, ele veio para transformar a vida do ser humano, de um ser humano ruim a um ser humano bom, de uma pessoa, irmão, amarga a uma pessoa doce, de uma pessoa desagradável a uma pessoa agradável, de uma pessoa, irmão, que não tem perspectiva a uma pessoa que tem propósito e projetos na sua vida. Jesus, ele veio transformar a nossa vida para melhor. Ele veio transformar, ele veio trazer alegria para a nossa vida, ele veio constituir sobre a nossa festa alegria, ele veio para dar continuidade, alegria na nossa vida. Jesus quer transformar a tua vida, Jesus quer transformar a tua casa, Jesus quer transformar a tua família, Jesus quer transformar o teu casamento em melhor, irmão. Ele quer dar a cada dia sentido de alegria, irmão, em tudo aquilo que está ao nosso redor. Quando nós conhecemos e passamos pela palavra do Senhor, nós entendemos que Jesus, ele veio para nos dar o melhor desta terra, ele veio para nos abençoar. Deixa Jesus transformar a tua vida, deixa Jesus modificar a tua vida pela palavra, passe pela palavra do Senhor, entenda a palavra do Senhor. O amor de Deus, irmão, é tão grande para conosco, que Deus, ele sempre quer nos ver bem, alegre na sua presença. Que Deus te abençoe, irmão. Fique com esta palavra, irmão. Fique no seu coração com esta palavra. Deixa a palavra de Deus modificar todo o ambiente que você vive, toda a situação que você está passando. Creia na palavra do Senhor, se agarre. O propósito de Jesus é modificação de vida, é transformação de vida. Ele é um transformador de vida. Ele quer transformar a tua vida, ele quer acabar com o teu sofrimento, ele quer acabar com a sua angústia, ele quer te dar alegria de espírito, felicidade, propósito de se alegrar nesta terra, motivo de alegria. Deus te abençoe neste decalassubinaio. Deus seja sobre a tua vida, Deus ilumine o teu caminho, e que Deus seja a cada dia sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Deus tem vitória para a tua casa, Deus tem conquista de vitória para a tua família, em nome de Jesus. Amém.